Olá, eu gostaria de compartilhar com você uma pequena reflexão nessa tarde, em Atos 1:8, que fala mais: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em Judeia, em Samaria até os confins da terra. Quando nós avaliamos o primeiro capítulo de Atos, antes desse versículo 8, nós podemos observar alguns fatos que estavam acontecendo naquele momento. O primeiro deles, a demonstração de amor de Jesus para os seus discípulos e como ele confiou nas mãos deles a continuidade do seu ministério. E ele também garante para os discípulos que eles não ficariam sozinhos, pois ele garantiu o auxílio do Espírito Santo. O Espírito Santo estaria com eles naquela nova empreitada. Mas naquele momento, nós podemos observar que os discípulos eles estavam preocupados em saber quando exatamente o reino de Deus ele chegaria a ser instaurado ali na terra. E logo em seguida Jesus diz para eles que não cabia a eles saber exatamente no tempo, no espaço, quando isso aconteceria. Mas que eles teriam uma grande missão. Eles receberiam o poder do Espírito Santo, iriam testemunhar em toda a circunvizinhança de onde eles estavam, e esse evangelho seria pregado até os confins da terra. E quando nós pensamos nessa palavra que Jesus ele dá para os discípulos, nós podemos avaliar que os discípulos eles tinham total respaldo para falar dos feitos, dos atos, dos grandes milagres que eles viram de Jesus. Por quê? Porque eles viram, eles constataram tudo. E ao pensar nisso, a gente já reflete sobre a questão de ser testemunha, que é justamente a pessoa que tem, que assistiu algo, que viu alguma situação acontecer, ele pode atestar a veracidade ou a validade de uma determinada situação. E por isso que os discípulos eles tinham esse respaldo para isso, porque eles viram muitas coisas. E Deus conferiu aos discípulos a honrosa tarefa de ser cooperadores, ministros, embaixadores na obra do Senhor. E assim eles trabalharam e nós trabalhamos na implantação do reino de Deus. E o mais interessante é que nós não somos apenas coadjuvantes desse grande plano de salvação da humanidade. Nós somos um método que Deus utiliza para a propagação do Evangelho de Cristo. E de acordo com o que os discípulos viram, eles foram passando e passando e passando, e hoje o Evangelho ele chegou até nós, e nós testemunhamos também desses grandes feitos, dessas maravilhas que Cristo fez e delegou para que nós compartilhássemos, para que a humanidade pudesse provar disso, provar e ver. Mas ao longo desse tempo, nós podemos pensar, como é que essa obra será realizada? Como é que isso vai acontecer? Nós não podemos esquecer que nós temos um grande cooperador, nós temos um grande recurso para que o Evangelho de Cristo ele seja propagado. Não é na nossa força, não é naquilo que nós podemos fazer. Os discípulos eles foram advertidos de que eles receberiam poder ao descer sobre eles o Espírito Santo de Deus. E isso faria com que eles tivessem a capacidade de levar adiante as palavras, tudo aquilo que Cristo havia passado, por onde juntamente os discípulos com Jesus tinham passado. E o Espírito Santo daria essa capacidade a eles. E assim nós pensamos, nós podemos ver que o Espírito Santo é o maior recurso que nós podemos ter para a propagação desse Evangelho. Para que aqueles que realmente são testemunhas de Cristo possam levar essa palavra até os confins da terra. Nós também não podemos ignorar o fato de que essa tarefa ela é desafiadora. E por isso nós temos que ter o auxílio da palavra de Deus, né? Que ela justamente nos fala que não seria fácil, que a nossa luta ela não é contra a carne, não é contra o sangue, mas é contra o império das trevas, né? Que durante toda a trajetória de avanço do Evangelho até os dias de hoje, tenta impedir justamente esse avanço da obra de Deus. Mas nós sabemos que o sangue de Jesus, nós sabemos que o poder de Deus é maior que isso. E justamente no livro de Atos, onde Jesus ele dá essa advertência para os discípulos sobre testemunhar e também que eles receberiam esse poder ao
presenciar e ao provar da presença de Deus, nós vemos também as inúmeras lutas e perseguições que a igreja primitiva ela enfrentou à medida que ela crescia. Então isso nos faz pensar que nos nossos dias não será diferente, que nós vamos sim sofrer lutas e imposições, mas exatamente por isso Jesus disse que nós receberíamos poder ao descer sobre nós o Espírito Santo e nós poderíamos testemunhar, falar daquilo o que Deus tem feito, falar daquilo que Deus já fez e o que Deus prometeu e que fará. E o Espírito Santo é o poder que precisamos para a realização da obra missionária. Não é sobre nós, não é sobre aquilo que podemos fazer, não é a respeito dos nossos dons, mas a respeito do que o Espírito Santo também faz. Afinal de contas, é Ele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. E é exatamente isso, o Espírito Santo é a unção e autoridade que precisamos para ministrar ao mundo. Sem a unção e autoridade que existe no Espírito Santo de Deus, ninguém irá conhecer ao Senhor, ninguém irá ser convencido dos seus pecados, ninguém irá reconhecer de que precisa, de fato, ter um encontro real com Cristo. E Ele é essa autoridade. Ele é esse poder que nós temos, é desse poder, não é um poder que é de nós, mas é o poder que há nele. E dentro disso, desse poder, nós temos um dos maiores resultados, que é a salvação de vidas. Porque justamente quando nós nos apropriamos do poder do Espírito Santo, nós temos a capacidade de testemunhar que Jesus é a salvação para a vida, para as pessoas, de qualquer lugar onde seja. E nós somos justamente esses embaixadores em nome de Cristo, porque nós recebemos essa autoridade que vem do Espírito Santo. E nós podemos entender que se a salvação de vidas não fosse a coisa mais importante a ser feita, com certeza Jesus não teria dado sua vida por isso. Ele entregou a sua vida, nós vemos toda a trajetória do plano de salvação, do plano de redenção, desde o Éden até os dias de hoje. Nós podemos ver a grande história, a grande narrativa de redenção do plano de Deus para salvar a humanidade. E nós podemos ver que se fosse uma coisa que não valesse a pena, o Senhor não teria entregado a sua própria vida. E é justamente isso que nós precisamos entender, que Ele entregou a vida por amor daqueles que ainda não ouviram o Evangelho. E é justamente nisso que temos que nos apropriar, no poder que é delegado pelo Espírito Santo, que nos dá autoridade para falar do Evangelho, no poder que só existe em Cristo, no poder e na autoridade que só o Espírito Santo pode delegar, pode atribuir para aqueles que de fato vivem uma vida dentro do centro da vontade de Deus e que entendem a dimensão e a grandiosidade, o valor do sacrifício de Cristo. E para concluirmos, eu trago a reflexão primeiramente para mim, pensando, será que eu tenho aproveitado o máximo a oportunidade de compartilhar o Evangelho às pessoas que estão ao meu redor? Será que eu posso me apropriar de fato daquilo que Deus delegou para cada um de nós e falar do amor que Ele tem pelas almas perdidas e ser testemunha de Cristo, uma testemunha ocular daquilo que Deus tem feito? Que venhamos ser isso, essas testemunhas que vêm, que têm visto e que continuará vendo a grandiosidade da obra que o Senhor tem para realizar nas nossas vidas. Até mais.